Posso só apresentar o GW, Andréa? Sim, claro. Gente, é um prazer ter todas vocês aqui. É, eu sou Caterine Gonzaga, né? Sou coordenadora do Grupo Íncua de Paraíba, GWPB, e o GW compreende o NECI, que é o Núcleo de Estudos das Contribuições de Winnicott para a Educação. Eu e Andréa coordena o NECI. Andréa, aceitou essa, essa tarefa, né, Aham. Andréa? Uhum. E nós duas temos envolvimento com a educação, enfim, né? E a gente tem um carinho muito grande, né, por essa área e um respeito muito grande. Então, desde que eu propus a instituição do Grupo Winnicott, a gente falava sobre, né, sobre esse estudo, né, das contribuições do Winnicott sobre a educação. E em 2022, eu acho, não foi, André? A gente Uhum. conseguiu inaugurar. Então, a gente está no 17º encontro, né, Andréia? Sim. E muito porque André é danada, né, André? O que o GW agradece demais pela disponibilidade dela, né? André, então eu vou passar a palavra para você Uhum. abrir com as meninas. Obrigada, Cá. Então, é uma retomada, né? Em 2025, esse é o primeiro encontro do ano, né? O 17º desse percurso, desde 2022. E a gente está muito feliz em contar com começar com uma questão muito prática, né? Partindo do chão da escola, que eu acho que é uma coisa sempre muito necessária, falar do fazer educação, do refletir sobre a educação. O Winnicott nos ajuda muito a fazer uma leitura, né, das dinâmicas subjetivas que acontecem na escola, e eu acho que a gente, né, vivencia muitos processos ali, né, de transferência, de contra-transferência, de manejo, de sustentação, de continência, de holding. São muitas as contribuições de Winnicott para pensar a educação, né? Alguns são mais familiarizados com os conceitos dele, mas nas discussões a gente vai podendo falar disso com mais tranquilidade para aqueles que não estão versados em Winnicott, né? Ah, mas então eu estou muito feliz em contar com a contribuição tanto de Cláudia quanto de Luciana. Elas vão falar sobre escola, um lugar para a família, mas eu já soube aqui de um spoiler de Cláudia que elas vão estender um pouco mais o tema, o que vai ser bem legal, né? Mas eu vou apresentar a Cláudia, ela é psicóloga clínica, Cláudia Valéria de Oliveira Araújo, psicóloga clínica aqui em João Pessoa. Ela atende adolescentes e adultos, é especializada em família, é especialista em infância pelo SCPC e é especialista em psicanálise, teoria e clínica pelo EPSI, mestra em educação pela UFC e membro do GWPB, psicóloga também na rede pública de João Pessoa. E Luciana de Lima Tavares Brito, né? É pedagoga pela SESMAC, especialista em psicopedagogia institucional pelo Sintep, professora da Rede Municipal de Educação de João Pessoa. Sejam bem-vindas e a gente vai começar esse papo bom hoje com vocês. A palavra está com vocês, meninas. Bom, gente, olha, hoje a gente fez uma de- não fazer apresentações, tá certo? A gente vai conversar mesmo. E como eu Uhum. disse aqui no início, eu estou muito feliz com esse projeto, que era de conversar, apresentar um trabalho, apresentar um pouco do que é a escola, em parceria, no caso, com uma professora, que é uma professora com quem eu trabalho atualmente na escola do município de João Pessoa, escola de fundamental anos iniciais, e nós fizemos uma decisão de falar sobre a questão da família. E já falando que essa é uma parceria central para quem trabalha dentro de escola, não é? Então, na minha trajetória de escola, eu acho que eu nunca, depois que eu vi que eu nunca saí de escola,
eu entrei criança e nunca saí, porque já, já entrei para os primeiros estágios no início da faculdade e estou até hoje em escolas, em segmentos diferentes, atualmente com anos iniciais, ensino fundamental, anos iniciais, mas já transitei um pouco entre todos os segmentos, né? Mas quando a gente fala desse segmento que eu estou atualmente, que é o segmento dos anos iniciais, eu posso dizer que o trabalho com a família ele é realmente bem central, ele é imprescindível, né? Então, quando a gente colocou o título, eu e Luciana, Escola, um lugar para a família, primeiro, esse título queria dizer que ele não era uma afirmação, que no começo ele está assim, afirmativo, né? Mas ele foi colocado com um ponto de interrogação no final, se escola era um lugar para a família, porque eu acho que quem tem, assim, mais tempo de ofício, quem tem muito tempo dentro de escola, tem pessoas que têm, quando entra, né, não consegue mais sair, é uma verdadeira, assim, ligação, né, que a gente desenvolve. Quem tem muito tempo vê o ritmo das mudanças que aconteceram na escola. Eu estou há 36 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu posso dizer que, embora o ativismo da escola sempre fosse esse, mas a relação com as famílias era diferente, né? Hoje a gente tem uma crítica muito grande, muito intensa às famílias dentro dos espaços escolares. Eu creio que quem está no chão da escola, quem está do muro para dentro, conhece isso, esse discurso que eu estou dizendo, por parte dos professores, por parte dos funcionários, críticas em relação, às vezes, a um certo desamparo dos pais em relação à forma como educam os seus filhos, às vezes pela distração em que estão em relação às crianças, às vezes pela questão da própria atitude mais invasiva. Às vezes a intensidade pode ser para menos ou para mais, mas sempre essa crítica está ali. E quando a gente está numa escola pública, isso não é, tanto faz se é uma escola pública ou particular, mas quando a gente está numa escola pública, algumas questões precisam ser faladas além disso, que a gente vai colocar aqui, né? O que a gente quer trazer hoje é um pouco de que não há família sem escola, nem escola sem família, ponto. Isso é fato. Não, não tem como recortar. Eu já escutei de diretores ao longo da minha trajetória assim, Cláudia, o mal dessa escola é que existem pais. Se esses meninos fossem todos órfãos, era ótimo. A gente poderia fazer um trabalho de excelência, né? Então, tem isso, né? Então, a crítica sempre está ali, mas agora mais do que nunca. Pelas questões que a gente está colocando aqui, do convívio conflituoso mesmo, entre familiares e educadores, e que conflito que a gente está trazendo agora, eu e Luciana, que ele, às vezes, ele até desvia o curso da própria finalidade educativa, porque os adultos discutem, divergem, criticam um ao outro, e acabam esquecendo do objeto principal, o alvo da educação, que são as crianças e os adolescentes, né? Então, isso acaba se perdendo nessa disputa, né? Então, o que a gente observa é que a fala, às vezes, e o gesto espontâneo dos educadores vão sendo substituídos por uma comunicação mais formal, mais gentil, mais direta, mas menos afetiva, né? Algumas escolas já me relatam, colegas, que usam a inteligência artificial para responder o WhatsApp dos pais, ou para fazer comunicados, e colocam, já tem a forma como você solicita isso, né? Responda esta mensagem de uma maneira formal, educada, polida, e aí copia, cola, comunicados. Então, quer dizer, vai se perdendo um pouco essa interação no sentido mais humano, para evitar julgamento, para evitar a interpretação equivocada por parte dos pais. O diálogo entre família e escola vai sendo documentado, vai sendo registrado, né, em fichas, em papéis, para que, se houver algum tipo de problema, né, a gente vai estar documentado mediante algum conflito que possa gerar uma instância extraescolar, um conselho tutelar, um ministério público, ou até mesmo a polícia, porque isso também pode acontecer. Então, os valores humanos também dos educadores, às vezes, vão cedendo diante de referenciar códigos, né, o estatuto, o Código Civil, então a gente vai percebendo que a escola vai tendo que conhecer mais
legislação sobre tudo isso para poder se ficar um pouco mais atenta, vamos dizer. E por parte das famílias, o que a gente percebe também são famílias um pouco mais reativas, né, para qualquer sinal que aconteça, qualquer revés, né? Então são mais defensivos a ataques e qualquer situação que foi lida, foi vista, foi presenciada, vira uma mensagem de WhatsApp para a escola, ou um e-mail, ou uma documentação solicitada numa reunião para ser fotografada, ou para ser xerocada, ou para ser gravada, para uma prova de algum possível divergência que exista ali. Então, hoje a gente vê realmente, quem está há mais tempo, vê que é um outro contexto, um contexto que ficou mais sensível, né, entre família e escola. Eu até falei sobre isso em um outro artigo, mas que não é o objeto aqui, sobre a questão dessa ação de confiança que ficou que ficou diferente, né? Então, como a própria sociedade muda, que a gente viu, né? As relações com a sociedade, de confiabilidade com as instituições mudou. A gente tem outra forma de se relacionar com instituições de referência, com o Estado, com a política, com a igreja, e também com as figuras deixar um filho, vulnerável lá naquela situação. É um duro golpe, né? Porque a gente vê que aconteceu e isso tem consequências. Hoje a gente vê os diretores, os professores, os coordenadores, puxa, mas como antigamente não era assim, a gente tinha crédito, a gente tinha credibilidade, e hoje tudo que a gente fala não é alvo de dúvida, é alvo de questionamento, né? Então, por outro lado, a gente vê que também há uma situação nesse contexto importante. As escolas particulares precisam de alunos que apresentem desempenho escolar, metas escolares que são divulgadas. Se é uma escola particular, é bom que tenha alunos de alto desempenho para poder fazer propaganda, para poder fazer com que eles migrem para um Enem, e isso vá para um cartaz, que isso vire propaganda, e isso vire divulgação da escola no mercado bem concorrido de alunos. Então, esse desempenho é desejável. E nas escolas públicas também não é tão diferente assim. As metas de aprendizagem também estão lá sendo exigidas, porque as metas correspondem a verbas, né, que o Estado recebe, e com estas verbas a gente vê que também se torna propaganda política de índices que são alcançados mediante exigências nacionais ou exigências internacionais num país que ainda tem trajetória educacional muito atrasada em relação a países mais desenvolvidos. A gente ainda sofre muito. Depois dessa Covid, a gente vê que foi duro esse golpe para a escola de crianças, de recuperar o que se perdeu em 2 anos de educação online, educação à distância. Não é? Então, a escola está correndo atrás de um prejuízo, e esse prejuízo significa desempenho. Então, essa cobrança do desempenho, muitas vezes, ela está lá, marcando a relação e que os professores possuem com seus alunos na sala de aula e na escola. Sem dúvida, né, a gente está aqui falando de uma instituição que ela é fundamental para as novas gerações, né, não só para a educação formal, né, que é o patrimônio da humanidade que é transmitido para elas, mas eu hoje penso que a escola é importante por isso, pela educação formal, mas também pelo desenvolvimento das crianças num ambiente coletivo. Eu acho que isso para mim, hoje é a maior referência da importância da escola. Você educar crianças num ambiente relacional e coletivo, aprender a se relacionar, aprender a conviver com regras coletivas, que não são aquelas regras apenas da sua casa. Então, hoje, fazendo esse contexto, assim, só para poder falar
que nós estamos falando de duas instâncias que estão mergulhadas em situações mais amplas, né? A gente quer falar hoje de um recorte assim que a gente chamou de microscópico, porque ele é singular, de um encontro de uma sala de aula, do segundo ano especialmente, que a gente vai tirar, porque é uma sala de alfabetização, pela importância que a alfabetização tem dentro de uma escola, né, pelo que ela confere de cidadania a qualquer sujeito, não é? Que é você aprender a ler e a escrever convencionalmente, quer dizer, já vem aprendendo, mas no segundo ano isso se consolida. E diante do que aconteceu, particularmente entre eu e Luciana, o que fez com que esse encontro acontecesse, que foi a partir da inquietação de uma professora, ela professora da escola, me procura com esta grande inquietação que ela mesma vai narrar, e a gente quer falar um pouco sobre isso, que a inquietação foi o motor desse trabalho, tá certo? Então, vou pedir que a Luciana coloque, que a partir daí a gente vai pensar juntas, é daí que a gente começa a se encontra, né? Se encontra nesse momento e vai pensar juntas estratégias para trabalhar, tá bom? As intervenções acontecem. Luciana. Oi, Cláudia, isso mesmo. Diante de tudo que Cláudia falou, a inquietação, a nossa experiência o ano passado surgiu a partir do momento em que, por mais experiências, chão da sala de aula que eu tenho, o ano passado eu me senti impotente. Vocês imaginem, a gente, cada ano, a gente recebe uma nova turma, um novo perfil, mas que nesse o ano passado, quando os meninos começaram, que começou essa relação professor-aluno, bem no início do ano, eu percebi uma turma totalmente inquieta. Uma turma inquieta, uma turma que não parava para ouvir o professor. Ou seja, por mais que eu planejasse, que você sabe que o ato pedagógico é um ato intencional, tudo, existe um planejamento, existe uma intencionalidade, mas não chegava até eles. Então, a partir daí, eu pedi ajuda. Eu conversei com Cláudia e a gente tomou a decisão, junto com a direção, de fazermos uma reunião coletiva e chamar esses pais. Porque a sala de aula é um recorte de várias famílias. Se eu tenho 20 crianças, eu tenho um recorte de 20 famílias ali naquele espaço de aprendizagem, naquele espaço de inquietações. E naquele momento, quando eu conversei com Cláudia, que coloquei a inquietação, as minhas inquietações, Cláudia foi para a sala de aula, foi observar a turma, para a partir daí a gente tomar as próximas decisões, as próximas estratégias. Porque se você está em um ambiente e que este ambiente é barulhento, como haverá o aprendizagem? Como vai ocorrer o aprendizagem? A aprendizagem. E diante de tantas reivindicações, cobranças que nós, como professores, temos que cumprir essas metas, mas existe uma meta principal. Qual a meta principal? Qual o objetivo maior da educação? É que essa criança, que esse educando, ele se sinta bem, ele se sinta seguro, ele se sinta acolhido. Então, para que eu pudesse realmente ter sucesso nessa aprendizagem, essa aprendizagem de fato acontecer, era necessário, sim, ter esse olhar mais sensível para essa turma. E aí nós Luciana, decidimos, oi, Luciana, é oi, só colocar assim, porque facilmente a gente poderia cair naquela compreensão de que ali existia uma situação disciplinar, entende? Porque mas não realmente era uma era turma muito agitada. muito Era uma agitado. turma em que a inquietação era fora dos parâmetros que a gente tem a expectativa de ver, né? Porque crianças Isso, disciplinadas são crianças pequenas, né? isso, Mas a são gente crianças. poderia cair naquele risco, né, de entender que ali precisavam de condutas meramente disciplinares, e não foi E assim que a não gente é. E não era. Até porque, quando a gente começa um ano, a gente conversa com eles, a gente dialoga. Quais são as regras de convivência? Nós construímos juntos essas regras de convivência. E todos os dias eram lidas essas regras de convivência e não surtia efeito algum. Mas aí, quando a gente tomou a decisão, organizamos a reunião juntamente com a direção, e foi a partir daí, não foi, Cláudia, que nós ouvimos os pais e nós vimos que
aquela turma, aquele perfil de turma era o reflexo dos pais. Os pais que não tinham limites, eles tinham um tempo excessivo de telas. Para vocês terem uma ideia, quando eu olhava, eles estavam fazendo dancinhas de TikTok, era sentado e fazendo gestos, eles estavam tão envolvidos por tanto tempo nas telas que eles traziam para a sala de aula essas referências, na verdade. Então, nós conversamos com os pais, orientamos, desde o momento deles em casa ter o seu próprio canto de leitura, o seu momento de estudar. Realmente, eu também coloquei para esses pais, para aqueles pais, naquela situação, a, o propósito. Quais os objetivos da série do segundo ano? Como eles chegaram do primeiro ano, quais foram as habilidades consolidadas e o que, durante o ano, o que nós iríamos trabalhar para atingirmos as metas, as propostas para consolidação das habilidades do segundo ano. E a leitura no segundo ano, na escola pública, é onde se fecha o ciclo de alfabetização. Entendeu? Então, a criança, nós temos propostas, propósitos, objetivos para cada determinada série. E foi a partir daí que eles falaram que realmente as crianças tinham tempo demais, passavam tarde, dormiam tarde, e tudo isso era reflexo na sala de aula, dessa sala agitada. E a partir daí, dessas orientações, de todo um contexto naquele momento, dias depois, as semanas, eu comentei com Cláudia, a nossa, já mais feliz, mas já tranquila, Cláudia, a nossa reunião está dando frutos. E frutos esses que não ficou apenas no segundo ano, foi para foi uma tomada assim, de decisões para todas as outras turmas. Mas Nós que tivemos essa oportunidade de fazer com essa reunião um pouco um projeto piloto na escola. Se desse certo na sala da Luciana, a gente tentava expandir para as outras, porque o horário é um horário que era muito pouco viável, isso, que a gente imaginava que era inviável. 10 horas da manhã, pegar as isso. crianças, colocar no outro espaço e reunir só na sala de aula da professora o grupo de pais que pudessem vir. Para nossa surpresa, a presença foi maravilhosa, foi Foi, muito boa. Foi foi, excelente. foi excelente, realmente. Outra questão que a gente E pôde trabalhar, além da parte pedagógica, que a Luciana colocou e explicitou muito bem das metas, o que era o objetivo da sala, o que era preciso fazer, tarefas, etc. Colocar uma coisa que eu acho bem importante no segundo ano, que é desenvolver a postura de estudante, porque até a educação infantil, as crianças ficam muito à vontade para os pais, né, para o grupo de pais que a criança vai para a escola para brincar, né, e o segundo ano, assim, é a última chamada para entender que tudo mudou. Ali, se a criança não tiver realmente uma postura de estudante, compreender qual é a finalidade da escola, ter um tempo em casa para estudar, ter essa atenção especial para as tarefas, compreender que isso é um processo que ele já devia ter começado, mas se ele começa ali, ele tem uma continuidade para o resto da vida, com consequências, né? Então, acho que isso foi bem, bem importante mesmo na reunião que a gente na conquistou. reunião, isso Dúvidas mesmo, conversaram, foi uma reunião que a gente conseguiu realmente um diálogo, né? um diálogo. Foi uma reunião em que eu posso dizer para vocês, eles foram para a escola desarmados, não é isso, Cláudia? Prontos para ouvir, prontos para dizer assim, professora, nós vamos juntos, trilhar um novo caminho. Agora você não está sozinha, a escola não está mais sozinha. E o que eu acho bem interessante é justamente quando família e escola se juntam, por mais difícil que seja o cenário, com certeza atingiremos os resultados, atingiremos os nossos propósitos, porque eu sempre falo, porque o ato pedagógico é um ato intencional e que envolve o acolhimento, que envolve principalmente a criança, ela se sentir respeitada naquele ambiente e que o professor, ele é um mediador, ele junto com o aluno, os dois juntos vão construir uma aprendizagem. E justamente quando não há esse ambiente harmonioso, porque eu digo para eles, onde há barulho,
não tem aprendizagem, porque é um barulho diferente. Com a escola, a sala de aula, não é que eles têm que ficar como robôs, não. Precisa sim desse barulho, mas um barulho em que a gente fala que é um barulho que é de construção, em que eles colocam as suas necessidades, as suas dúvidas, expõe as suas ideias, suas opiniões. Isso sim, é um barulho em que a gente sabe que ela está ocorrendo a construção da aprendizagem, mas um barulho em que não existe uma escuta atenta. E, paralelo a isso, na minha prática, quando a Cláudia colocou dessa postura de aluno que a gente colocou na sala, é essencial a rotina. Eles, todos os dias, eles sabem qual a rotina, cada aula que vai acontecer ao longo da manhã. Eles sabem, a gente trabalha com metas, por exemplo, tem a questão da leitura, né? Como é que eles estão avançando na leitura? E nós temos avaliações de leitura que não é com o professor, já é com o especialista da escola. Então, eu passo para eles as datas, a gente trabalha matemática, a questão do calendário, com essas datas, porque a criança ela faz parte desse processo. E a partir do momento que ela se sente pertencente a esse processo, aí sim, é uma mudança de postura na sala de aula. Eles se sentem felizes em estar com as suas conquistas. Porém, nem tudo, nem tudo é flores, nem tudo dá certo. E a gente, a partir dessa reunião, eu percebi que é necessário esse olhar atento, sensível do educador, que tinha uma criança que ela não conseguia, continuava assim, com a sua inquietação, que continuava de uma forma que o que estava acontecendo, eu observava ele um olhar muito distante. Aí, mais uma vez, Cláudia foi na sala, observou, e a gente achou não, nós fizemos o certo, convidamos a mãe para conversar. E nessa conversa, diante do que eu expus para ela, tudo que o que eu tinha observado durante um mês, 2 meses, nós conversamos, orientamos, e na escola pública, na realidade de vulnerabilidade de muitas famílias, é muito complicado quando a gente entrega um relatório depois de uma conversa e orienta que a família procure especialistas, entendeu? Especialistas para ajudar aquela criança. Porque a escola já não, ali na escola já a gente já naquele momento, pontualmente naquele diagnóstico a gente não tem mais como ajudar, precisa de um especialista. E essa mãe, que tinha uma condição financeira bem difícil, ela tinha uma profissão de faxineira, ela aceitou, ouviu, a gente também orientou da importância dela valorizar cada pequeno progresso do seu filho, porque ela nos relatou que ela comparava ele com a irmã mais nova, entendeu? Então, para ela, aquele filho, aquela criança, ela não aprendia. Vocês acreditam que ela nos confidenciou que chamava ele de burro? A hora das tarefas de casa, as atividades, era uma tortura para ele, porque ele não conseguia, não é? E ela também, a forma como ela era reativa, ela chamava ele de burro, ela nos confidenciou isso, e Cláudia conversou também, a gente orientou, e essa mãe, ela saiu da escola pronta para mudar aquela realidade daquele filho. E ela foi trabalhar. A gente ficou assim, bem tocado quando, em um outro encontro, ela nos relatou, ela mandou uma mensagem, professora, eu consegui levar meu filho para um neuro, mas não foi pelo SUS, não foi pelo postinho daqui do bairro. Eu trabalhei de domingo a domingo fazendo faxina para juntar o dinheiro da consulta do neuro e levar o meu filho. E assim, para a gente foi muito, muito forte e também muito gratificante ouvir esse relato dela, porque a gente teve a certeza que o que eu e Cláudia, o que nós conversamos, tocou, entendeu? Ela foi tocada a partir daquela conversa. E a partir dali,
que ele foi avaliado pelo neuro, e aí sim começou a usar medicação. Essa criança, ela começou a ter uma nova postura na sala de aula. A E mãe vocês, também foi, Luciana, conseguiu, veja, essa família, ela mesmo com a pequena condição financeira, mas ela tinha uma pessoa na comunidade que fazia um reforço pedagógico, e ela isso, conseguiu, Cláudia, isso. ela não tinha muita, ela não tinha realmente muito estudo para poder ser para ele uma mãe que pudesse orientar em tarefas, em atividades, e ela fez questão de colocar neste reforço, que já tinha um reforço na escola, tinha um trabalho de Luciana, mas a Isso. criança realmente ela não avançava, ela não saía, não conseguia sair do lugar. E aí, Luciana complete, e a gente teve um. Isso. Aí, no caso, quando ele começou assim, a evoluir as tarefas, é importante eu relatar para vocês que as tarefas, quando as crianças elas apresentam suas dificuldades, a gente coloca atividades para elas que elas tenham condições de fazer. Não adianta uma criança, a turma já está no nível de leitura fluente e essa criança está no nível que está aprendendo ainda as, o alfabeto com autonomia. Então, é claro que aquela tarefa não servia para ela, servia sim para deixá-lo ainda mais frustrado, para deixá-lo ainda mais desinteressado. Então, as tarefas eram feitas e são feitas de acordo com as necessidades das crianças. E vocês, é muito bom, né, lembrar que ele começou a sentir vontade de dizer assim, tia, você me ajuda, eu se ajuda. Ele passou a ter mais interesse, ele passou a ter mais vontade, vontade mais concentrado também. É claro, teve todo um processo, toda a consulta com o neuro, mas ali eu senti que aquela criança, a partir dali, ela ia trilhar um novo caminho. E, de fato, trilhou. É um conjunto de coisas acontecendo, né? Tem a Isso, questões relacionadas ao neurodesenvolvimento, tem a questão da relação com a mãe, tem a questão do Luana. suporte da professora na escola, é um conjunto de coisas que muda e pode fazer acontecer. Eu estou E de olho aqui no fez, tempo, isso, e fez. Caterine, de a gente aí para a gente poder ver o que a gente pode trazer, porque a gente quer conversar também. Pronto, e fez diferença, não é, Cláudia? No último encontro, ela nos confidenciou que não chamava mais de burro, que tratava o filho agora com um reforço, elogiava esses progressos e terminamos o ano bem. Terminamos o ano bem, ele terminou lendo frases, certo? Quando passou para o terceiro ano, foi com um relatório, com tudo que tinha sido vivenciado no segundo ano, para que a professora do ano seguinte desse continuidade a todo esse trabalho. Mas, com toda certeza, é esse olhar atento, esse olhar, essa postura de um professor acolhedor que faz a diferença na construção dessa aprendizagem e de uma criança mais feliz, Nós de chamamos forma esse integral. fragmento que a Luciana está falando de Lucas nunca mais foi chamado de burro. E a Isso, gente tem nunca um mais. outro fragmento de um caso que a gente acompanhou de aluno, né, que a gente chamou José, um aluno que tornou-se professor, Luciana. Eu acho que esse é bem interessante, que eu ainda queria que a gente falasse também daquele outro que foi um caso que não deu certo, que é E não deu importante. certo, que é importante falar. É, José, um aluno que tornou-se professor. José, a turma já era bem mais tranquila, mas José era inquieto, agressivo. Era uma criança que não conhecia seu pai, vivia apenas com sua mãe, que vinha de bicicleta para a escola, e que a mãe tinha todo um interesse em que ele estudasse, mas José não queria. Tudo que se propõe para José, José não aceitava. E aí, como trabalhar uma criança, trabalhar uma situação dessa? E eu digo a vocês, é com afeto. Não tem. A partir do momento que José, essa criança, ele passou a criar um vínculo com a professora, a criar um vínculo comigo, de ouvir, conversava com a mãe. É bem importante eu dizer isso para vocês, que um dia eu encontrei com ela, eu saí da sala tão aperreada, que ela disse, todos os dias ela me perguntava.
Aí nesse dia, disse tudo. Eu disse, olha, a senhora precisa conversar assim. Ela pegou o José, ela foi tão bruta com ele, que nesse momento meu esposo estava me esperando e observando tudo. Ele disse: Ô minha filha, o que foi que você disse a esta mãe? Que essa mãe ficou com tanta raiva desse filho. Aí eu parei, eu digo: não, não posso mais. Eu não posso, por mais que eu saia da sala angustiada, eu não posso fazer isso com José. Eu não posso fazer isso com essa criança, porque essa minha postura não vai contribuir em nada. Só vai sim, ainda mais se agravar. E aí a gente ficou nesse vínculo, essa construção, que na verdade é uma construção, e vocês acreditam, José teve o reforço, que na nossa escola também oferece reforço, e ele começou a desenvolver, porque é um processo que você precisa é, cativar, que você precisa dar possibilidades, entendeu? Não Mas, é na verdade, né, fácil. Luciana, foi a informação que você teve na outra reunião de que esta mãe, ela não era leitora, que ela era Isso, analfabeta, não é? isso Ela mesmo, não tinha isso como mesmo. ajudá-lo. Isso fez uma mudança em você, não é? Isso, é isso mesmo. Porque ele não trazia as tarefas de casa, ela nunca disse por quê. Isso. Aí teve uma tarefa, uma reunião de pais, e que uma mãe disse: professora, ela não sabe ler. Ela ficou, além de triste, envergonhada. Isso, envergonhada. Aí foi quando eu também mudei a postura, como, né, falei, não falar mais nada em relação a isso, e comecei com o José na sala de aula. E ele começou, sim, a desenvolver a leitura, e começou a ler a agenda, a fazer leitura de rótulos, porque no processo de alfabetização e letramento, a alfabetização não é somente repetições de atividades. A alfabetização não é decorar, não é decodificar códigos, mas principalmente a gente alfabetizar mostrando a função social da alfabetização é a criança aprender a ler e fazer uso social dessa leitura e dessa escrita, que é o que aconteceu. José passou a ir para o supermercado, já foi diferente, porque ele lia os rótulos para a mãe, ele dizia os preços, ele lia as placas, e tudo isso, o mais lindo que eu achei como professora de alfabetização, alfabetizadora, foi ele falar: tia, porque na sexta-feira vai o livro para casa, um livro didático que eles leem com a família, e na segunda-feira a gente trabalha o que foi que eles mais gostaram do livro, enfim. E ele disse, sabe o que, é que ele fazia? Ela veio me contar isso super feliz, que ele pegava todos os bonecos no quarto e ele ia contar. Ele ia contar para eles aquela história, ler o livro para os bonecos e para ela. E isso para ela ficava. Quando ele começou a aprender a ler, ela ficava super feliz. E um dia ele disse: tia, eu vou ensinar minha mãe a ler. Aí isso é assim, para mim, uma das experiências mais lindas que eu já tive como alfabetizadora. É você poder despertar, porque nós somos exemplos, porque nas famílias, nessa realidade que nós vivenciamos aqui na escola pública, na maioria das vezes, o único exemplo de leitor é o professor. Vocês acreditam? Porque diante de tantas dificuldades, os pais, as famílias, eles não colocam a leitura como prioridade. Então, nós, professores, temos sim esse papel de mostrar, de apresentar para eles esse mundo da leitura. E aí, o principal, estimular que eles busquem outras leituras no supermercado, nos outdoors, enfim. E tudo, porque nós vivemos Olha, num assim, mundo só prático. lembrando aqui um pouquinho que, como eu já tive a oportunidade de trabalhar com crianças com realmente um contexto socioeconômico mais favorecido, isso não é diferente também. Só que o fato que na escola particular que eu trabalhei, que quando a gente desenvolveu na biblioteca projetos de leitura que envolveu as famílias, essa foi a grande diferencial. Não era só um projeto com os alunos, mas que envolvia as famílias.
criamos um projeto de leitura, onde os pais eram sorteados nas salas de aula para fazer uma contação de histórias para os alunos da sua turma. Então, eles eram sorteados. E ao narrar, e ir para lá nessa posição de leitor e de ser um referencial, e deles participarem, se integrarem, a gente viu quanto isso fomentou leitores assíduos, mais assíduos, né, entre as crianças, o quanto isso fomentou a busca de livros na biblioteca, de aluguéis. Então, isso é bem importante. Os pais É estão muito importante. distraídos em casa, cansados, esse excesso de trabalho, e que às vezes isso se perde realmente, né? Não só por não saber ler, mas também por estar distante desse modelo de leitura. Isso mesmo, Cláudia. E a gente, como nós falamos, que também tem as experiências não é que não deram certo, mas que a gente não atingiu o nosso propósito, entendeu? Intervenções Deu, que não mobilizaram nada, né? verdade, que não mobilizaram nada. Era uma outra criança, Pedro. Pedro era uma criança em que o que mais me chamava a atenção dele, ele não aceitava afeto. Ele começava uma amizade, ele começava a criar um vínculo com um colega de sala e logo depois ele brigava, ele discutia. Era uma criança que pedia socorro. Eu posso dizer para vocês, era uma criança que pedia socorro de todas as formas. E eu comecei a conversar com ele, tentei, a gente conseguiu manter um vínculo de respeito, e que ele quebrava as regras, os nossos combinados muitas vezes não eram cumpridos, e ele apresentava, assim, um comportamento que a gente, logo no início do ano, foi necessário chamar a mãe Cláudia. Eu sempre peço a ajuda dela, ela foi mais uma vez para a sala de aula para observar essa criança. Uma criança em que ele tinha todas as dificuldades, não só sabia a letra do nome dele, só fazia escrever, não tinha autonomia em escrever o seu nome, não tinha, ele só fazia com uma ficha, com uma referência. E, enfim, conflitos, muitos conflitos. A gente conversava, ele ia para conversava com Cláudia. Um outro momento, ele deitava no chão e a gente ia com todo carinho, com todo carinho, com toda atenção, mas ele não aceitava. Então, quando nós chamamos a mãe para conversar, a realidade era bem mais triste, porque ela foi mãe aos 13 anos, 13, 14 anos, uma uma criança, na verdade, e que ela tinha uma irmã mais nova, que sempre há essa comparação, entendeu? Com a irmã mais nova, e era também a mãe. A mãe, inicialmente, ela negava. Na primeira reunião, eu lembro muito bem que ela negava, só que a avó, quando participou da reunião, que ela ficou fora, mas depois ela entrou e participou conosco, a avó desmentiu tudo, ou seja, disse que ele não era aquilo mesmo que a gente estava relatando em casa também. E, enfim, diante de tantas situações, de tantos conflitos, a gente ficou sabendo, não foi, Cláudia, que durante a gestação ela teve zika. Fisicamente, ele Uma não das reuniões que ela foi, Luciana, ela foi com a se irmãzinha mais nova, e eu vi a criança num desenvolvimento foi. bem tranquilo. Ela estava, enquanto a gente estava fazendo a reunião, que o espaço na escola pública nem sempre é privativo, a gente estava na biblioteca, num cantinho, e eu olhando de longe, ela com a professora do reforço, e ficando muito tranquila, acompanhando tudo direitinho. Achei muito diferente aquele tipo de desenvolvimento, e perguntei a ela se tinha acontecido alguma coisa durante a gestação. Aí foi quando ela disse que teve zika, que ela ficou muito mal, que foi acompanhada durante toda a gestação. O caso dela era um daqueles casos que ficou emblemático. Hoje são acompanhados aqui, né, alguns no Centro de Doenças Raras. Algumas crianças nunca chegaram à escola, essas crianças não tiveram nem esta condição, mas ele foi das crianças que aparentemente teve menos problemas, né, menos sequelas, mas que a gente percebeu ali que podia ter alguma coisa do neurodesenvolvimento também envolvida, né?
Uhum. Mas essa foi uma família que a Luciana vai falar um pouquinho do finalzinho disso Do aí. final. E que outra coisa, a gente perguntou se ela tinha alguma coisa, algum registro, algum documento, algum exame que comprovasse que ela tinha zika, né? Teve zika durante a gestação, até para encaminhar para o centro de doenças raras, o que tornava mais fácil esse acesso a um profissional, a uma equipe de profissionais especializadas. Não tinha. Não tinha. E eu entrava em contato, perguntava se como era que estava o encaminhamento para o neuro. Não, professora, nada que a gente propusesse para ela, que a gente mostrasse que podia ser, dar condições, ela já dizia que não, que está no postinho, que, enfim. E a partir daí a gente começou, ele não teve os avanços, porque ele aprendia e logo depois não retia o conhecimento. Vocês estão entendendo? Ele aprendia, a gente trabalhava com ele, o nome dele, o alfabeto, enfim. E avançando depois, ele, quando a gente ia fazer novamente aquela reavaliação, ele já não Essa, sabia. essa é a situação que a gente acha que ela é mais grave na aprendizagem, é quando não há mudança, né? A criança passou o ano inteiro, não conseguiu nem as vogais, ele conseguia reter de memória, nem o próprio nome, então realmente era assim, algo que chamava bastante atenção, era algo mais grave. E assim, eu vou confessar para vocês, nós temos uma avaliação externa e que é gravada. Essa avaliação a gente apresenta para as crianças palavras e depois um texto. E nesse momento, já, acho que foi no terceiro bimestre, enfim, não importa, me doeu. Ele não conseguia, ele dizia letras, estava a palavra, ele dizia letras soltas, o que vinha. Ele estava falando qualquer palavra, qualquer letra que ele lembrava naquele momento, sem ter nenhuma relação. E nesse momento, por mais que eu, Cláudia, a escola tentou, a escola buscou, não só tentou, nós buscamos verdadeiramente fazer algo por aquela situação, para que mudasse a situação daquela criança, eu me senti impotente. Eu disse, realmente, desse aí eu não consegui. Porém, com uma consciência de que nós fizemos algo, nós buscamos, nós chamamos a família, mas eu creio que o querer, o acreditar que era assim possível mudar a realidade daquela criança, da família, não foi o Nos suficiente para que espaços mudasse. públicos, a gente tem essa situação, estou olhando aqui o horário, né? Nos espaços Sim. públicos, a gente tem essa situação de que as dificuldades para procurar ajuda, se a gente precisa de ajuda de profissionais externos, ela já é bastante difícil, porque existe uma fila muito grande para ter acesso a alguns profissionais. Fonoaudiólogo é praticamente inexistente na rede municipal, né? E neuropediatra, ou que seja um psiquiatra, ou atendimento psicológico, isso é bem difícil. No trabalho, quando a gente trabalha numa escola particular, se a gente chama uma família, a maior parte das vezes a gente consegue, se a família compreende e aceita conosco que a criança precisa desse tipo de trabalho, a gente consegue encaminhar com sucesso e fazer uma parceria também com os profissionais especializados, mas no caso da escola pública isso é difícil, a gente tem que lançar a mão das universidades, muitas vezes, a gente tem que lançar a mão de algumas vezes amigos conhecidos que façam preço social, e se alguns pais têm alguma condição de fazer um plano de saúde mais em conta, que possa ter acesso quando tem um laudo, né? Porque hoje a gente tem essa inclusão que é potente dentro das escolas, ela é um trabalho muito grande, muito amplo, e é necessário que tenha acesso a tudo isso, a todas essas outras instâncias, porque eu vou fazer aqui um fechamento, tá certo? Para a gente poder conversar um pouco, eu estou vendo o horário, né? Essa ideia minha da Luciana é de que a gente entende que hoje essa responsabilidade que ela é compartilhada, né, da escola, né, pelo Estado, pelos vizinhos, pela família, pela comunidade, os meninos precisam ir à praça, precisam ir aos lugares onde eles têm acesso, às vezes, a projetos, né, no caso da escola pública, que fornecem esporte, que fornecem atividades que eles possam se envolver, né, então, para que as crianças cresçam com saúde, tudo isso é preciso. Embora a gente tenha na sociedade essa ideia de tudo muito individualizado, a escola tem um papel dela, a família tem um papel dela, então, quer dizer, é essa a noção que existe recorrente dentro das escolas, cada um tem o seu papel.
aqui é da família, aqui é da escola, mas a gente entende que essa ideia, existe uma necessidade de uma parceria mesmo, são coisas diferentes, mas que precisam estar em extrema afinação e parceria. Aquela ideia de Winnicott, né, que a Andrea falou aqui no começo, do segurar uma criança. Quantas coisas são necessárias para segurar satisfatoriamente uma criança até que ela cresça? E a gente vê que na contramão tem uma sociedade que trabalha demais, que tem telas demais, autocobrança demais, cansaço demais, adoecimentos demais. Quando a gente chama, às vezes, uma família, o mais doente são os pais. A gente pede ajuda para a criança e encontra uma mãe deprimida, encontra uma família com problemas relacionados à violência doméstica, ou encontra uma família que está num luto interminável. Então, às vezes, aquele assunto tem que cessar ali para atender o adulto, para depois, em outro momento, chamar para falar sobre a criança. Então, essa é uma situação também importante, porque nós estamos ali naquele ponto, os psicólogos, na rede aqui municipal, existe uma grande vantagem, o município de João Pessoa conta com psicólogos escolares em todas as escolas e assistentes sociais em todas as escolas. Então, isso é uma situação, é um privilégio que João Pessoa tem em relação a outros municípios do Brasil, e que a gente vê que naquele momento ali muita coisa pode ser feita, muita coisa pode ser acionada para ajudar, não é? Mas também não é clínica, é apenas uma intervenção pontual, né? Então, o chão da escola é chão cheio de coisas, um ativismo absurdo, porque além de toda essa aprendizagem acontecendo, tem eventos, tem projetos, Ter projeto. projetos que chegam às vezes no dia anterior para acontecer, escolas particulares têm eventos todos os dias, quase, muitas reuniões, então, tudo isso que acontece nesse espaço microscópico que a gente está trazendo aqui, ele entra em contato com todo esse resto que funciona, com toda essa roda gira, né? Então, o que a gente está colocando aqui, Luciana, é que a gente vê que um crescente número de crianças precisa de adultos que sejam, de fato, referência para eles. E aí que a gente vai citar o Winnicott. Adultos com uma vida relativamente saudável. Eu acho isso dele perfeito, porque não é aquele aluno perfeito, não é aquele pai perfeito, aquela mãe perfeita, aquela avó perfeita, aquele familiar perfeito. É aquela relativamente saudável, ele diz, é caracterizado por medos, sentimentos conflitivos, dúvidas, frustrações, tanto quanto características positivas, tanto quanto. Então, quando a gente chama um adulto, tem que ter alguma característica positiva que sirva como sustentação para a criança e que ela possa se apoiar e segurar-se nesse adulto. Mas se isso não existe, porque quando os pais chegam e dizem, eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu não sei mais o que fazer, vi várias vezes isso em observação em agendas de crianças, então aí a gente tá com uma saia justa muito grande, porque precisa que os professores estejam bem, Bem, vamos dizer, tanto quanto bem, que tem os seus conflitos, que tem algum problema de saúde, mas eles não podem estar com burnout, não podem estar com depressão, não podem estar querendo se aposentar, eles não podem estar apenas demitidos deles mesmos enquanto sujeitos desintegrados, porque isso vai fazer falta para a criança, né? Então, a gente espera que, de algum modo, nesse relacionamento entre família e escola, exista um mínimo de maturidade mesmo, de senso social, para que se compreenda, né, e que se identifique o quanto é valioso que está em jogo, que é a criança. E que a gente entende que, como na escola há pessoas que são especialistas em educação, essa para a gente fechar, são profissionais formados para isso, os que estão em pé, que possam fazer intervenções que convoquem mesmo a família para ser protagonista, para se envolver na problemática do filho. E aí acho que até uma situação que a Alicia Fernandes coloca naquele livro dela, que eu acho magistral, A Inteligência Aprisionada, né? Que mobiliza as famílias para o lugar de pensar, de fazer perguntas, de refletir sobre o desenvolvimento das crianças, de sua aprendizagem, em busca de mudanças possíveis que sejam benéficas para a criança. E em casa e na escola, né? Então, quer dizer, convocar os pais para pensar junto. Eu acho que é para construir junto, para fazer uma co-construção. Não é só para instruir, para poder chegar lá com um saber autoritário, que a escola sabe o que fazer com a criança, sabe qual é o projeto que fica melhor, como é que ela deve viver, como é que ela deve ser, mas é de pensar junto mesmo, de chegar e conversar sobre o que há e as possibilidades, né? Que para cada família vai ser diferente. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a gente queria dar essa primeira, colocar isso, o tempo é pequeno, né? Mas acho que a gente vai agora fechar aqui um pouquinho. Não sei se a Luciana tem mais alguma coisa para colocar, para a gente poder conversar um pouquinho, né?
Não, Cláudia. Olha, se a gente fosse relatar todas as nossas experiências, você falando cada um, e eu só lembrando daquela mãe, aquele cara, mas por hoje já estamos já satisfeitos por esses recortes microscópicos e que a gente sabe dessa importância. Eu agora falo como professora, por mais que seja difícil, desafiante ser professor, mas é necessário ter o encantamento. É necessário a gente ter o encantamento pela nossa profissão, porque é essencial essa relação, esse afeto que há nessa relação professor e aluno. Só agora vamos ouvir. Eu vou agradecer muito todas essas experiências que vocês trouxeram. Eu fui anotando um monte de coisa, vamos ver se eu consigo juntar essa ideia numa linha assim que eu acho interessante assim pensar, né? Assim, o que talvez seja mais rico nesse processo é justamente o que vocês conseguiram fazer, que foi a diminuição das defesas, né? Tanto da escola, que se defendia muito da família, quanto da família, que se defende muito da escola, né? E aí a escola e a família se encontram, né? E aí nascem possibilidades, ou, né, no caso do último aluno, Pedro, né, a gente percebe aí um adoecimento mesmo a nível emocional da mãe, né, que não consegue sustentar e ele também reage, dá o sintoma dele fala muito dessa relação, né, da mãe e ele, né, assim, ele não consegue reter, né, não consegue reter o que ele aprende, né, e talvez isso fale muito desse vínculo que parece que também não consegue, né, olhar para as necessidades dele, ela sempre está negando, né, ela está se relacionando com um filho que não é Pedro, né, então ele também fica sem um lugar, eu fico pensando subjetivo. Mas eu acho que essa diminuição das defesas, né, tanto da escola quanto da família, criam essa construção, né, de um tipo de vínculo que estava dissociado, né? E a criança precisa encontrar nas figuras dos adultos justamente isso, uma disponibilidade para atender às necessidades dela, né? Então, os dois primeiros alunos puderam receber isso, né, dos que vocês trouxeram, né? Porque quando a família é tocada, eu gosto muito dessa palavra que a Luciana falou, né? É como se algo, né? E aí a contribuição para o desenvolvimento emocional, né? Algo começa a ter movimento, né? Algo que estava parado ali no processo, né? Na relação família, criança, pode ganhar um outro movimento, um movimento, né, para a vida, vamos dizer assim, um movimento vitalizador, né? Então, e aí talvez a criança possa acreditar, possa confiar que esses adultos de fato estão ali interessados, né? E aptos, vamos dizer assim, né? Não é ela que é uma criança inapta, são os adultos que talvez não tivessem aptos, né, para fazer essa leitura delas, né? Eles estavam muito, né, com pontos cegos assim para essa criança, né? Então, eu adorei essa frase, eu concordo com ela, eu anotei aqui, Luciana, não foi exatamente assim que você falou, mas foi como eu anotei, que a alfabetização é um processo afetivo. E eu acho que o que vocês fizeram, assim, eu acho que essa proposta de trabalhar com a família é de algum modo, lógico que ninguém vai ensinar mãe ser mãe, pai ser pai, mas eu acho que é, é, é quase, eu vou usar uma metáfora, assim, que me pareceu, assim, é uma alfabetização afetiva. Vocês chamam a atenção para esse símbolo, né? Que às vezes fica mesmo dissociado, não integrado. Parece que há há um afastamento emocional, assim, a rotina, as condições de vida, tudo isso vai anestesiando essa relação
e fica mecânico, né? O Winnicott fala disso, né? Naquele texto, acho que é a mãe, as, a professora e as necessidades da criança, acho que é mais ou menos esse texto que ele tem. E aí ele fala disso, que a criança não, não faz uso de nada que seja mecânico, né? O afetivo tem que estar presente, né? Então, essa disponibilidade emocional dos adultos, ela precisa estar sendo investida. Eu acho que tocar um adulto para que ele possa, né, de fato, olhar para a necessidade da criança. Acho que isso aconteceu nos dois primeiros casos em que esses adultos tinham isso que você falou, Cláudia, né? Eles não eram perfeitos, mas eles tinham tanto quanto, né, uma relativa saúde, né? E aí esses meninos conseguiram dar essa virada. Eu esqueci o nome do primeiro, você lembra? Eu gosto do nome, mas enfim. José foi o Era segundo, né? José, era José, André. José foi o segundo, Lucas, mas o primeiro que ela falou era Lucas, Lucas, que é o Lucas, menino que né? nunca mais foi chamado de burro, que a gente É, Lucas. isso, é o nome que a Lucas, gente né? criou, né? E o outro é Não, não, José. então, mas aí é bom falar, né, dos nomes. E aí o É, José, o aluno que se tornou professor, mas um aluno que talvez, ou um filho que talvez chamou essa mãe para essa maternidade, né? Assim, sim. teve um encontro ali, né? Vocês também, né, talvez tocaram a ponto dela poder se encontrar com esse filho. E aí são encontros integradores mesmo, assim. Então, eu só agradeço, assim, para fazer a gente pensar em um monte de coisa, mas, assim, vamos abrir para todo mundo falar, para não monopolizar muito aqui. Mas foi excelente, obrigada, gente. Quem quer falar, pode abrir o microfone. Meninas, boa noite. Entrei um pouquinho atrasada, mas assim, bom ver e ouvir, né, algo de uma sensibilidade que toca, né, e que emociona em muitos pontos no relato trazido, assim. Acho que isso, assim, para quem está envolvido com a educação faz toda a diferença, como a Luciana coloca, do fundamental, desse sensível, que encanta, porque tem uma sensibilidade, Luciana, para empreender tudo isso que você foi desenvolvendo, e uma parceria, né? Porque sozinho, no chão da escola, muitas vezes a gente pode ter sensibilidade, pode ser tocado, e pode estar encantado, mas no percurso, se a gente não tem quem nos sustente também e nos apoie, né? E lembro muito do, né, o Winnicott, ele vai falar do papel do pai em vários momentos da vida, e tem um que é permitir com que a mãe, enfim, possa, né, às vezes respirar, que possa entrar no cuidado, e esse papel dessa rede também dentro da escola, ela é fundamental, né, para ir estreitando possibilidades. Então, só queria parabenizar mesmo pelo que eu fui tocada e do quanto isso é importante, né, ser mobilizado e ver vivo aí, né, nos profissionais que estão, né, na educação. Então, obrigada pela oportunidade de escutá-las, que foi muito enriquecedor. Obrigada, Cláudia. A gente está falando assim de trabalho com comunidades, onde, por exemplo, uma dessas mães, ela vinha para a escola de bicicleta. O dia que chove, ela não traz a criança, porque ela não tem condição de trazer. A gente está trabalhando com comunidades onde, no dia em que existe uma guerra de facção, eles se escondem todos embaixo dos móveis e não podem sair de dentro de casa. Então, é a violência doméstica mais perto, é o risco de abuso mais perto, é tudo isso mais perto. Então, os dilemas da aprendizagem também estão diante de uma questão onde a criança tem situações de saúde mais importantes que às vezes não são atendidas na hora em que é para ser atendida. Tem uma criança que tem às vezes tem uma puberdade precoce, precisa de um endocrinologista para ontem, e isso entra numa regulação onde ela pode demorar meses para chegar a ter acesso a essa consulta médica, né? Quer dizer, eu estou falando do pediatra, não estou falando de um especialista da área de saúde mental, estou falando do pediatra, né?
crianças e também seus pais. Então, é a questão da saúde física, a saúde básica, é a alimentação, é a criança que chega às vezes na escola e ela não comeu em casa. Por que não comeu? Então, às vezes é porque não comeu, porque não tinha mesmo a alimentação disponível naquele dia. Então, diante de tudo isso, tem a questão da aprendizagem, tem esse trabalho sensível, né, que vocês escutaram da Luciana, e por que ela, acho que é dar voz, né, aos professores que fazem esse trabalho de sala, que é primordial, é isso, que vocês escutaram ela fazer, que é lindo. Acho que coaduna com o conceito, desculpa, coaduna com o conceito de saúde de Winnicott, né, que não é, né, não é total, né, né, Cláudia? Porque essa flexibilidade, né, essa plasticidade para se recuperar, né, não é não adoecer, né, mas é essa possibilidade, porque eu sei que a lida dos professores é uma lida muito dura, porque são muitos processos que eles têm que dar conta, inclusive os subjetivos, né? Então, essa capacidade plástica de adaptação, né? Às vezes o professor está tão rígido, está tão cheio de, né, de demandas, e ele adoece mesmo, a gente vê que agora, né, como chega, assim, nos consultórios, né, professores muito vulneráveis mesmo, né, acho que depois da pandemia, eu imagino que antes também, mas eu fiquei pensando que depois da pandemia teve uma coisa muito esquisita, assim, né, além de não, eles não reconheciam mais a escola, quem já estava adoecido teve muita dificuldade de retomar, né, o convívio, enfim. Então, ser uma professora que sobreviveu a isso tudo, né, Luciana, né, demonstra também a tua plasticidade, né, assim, a tua capacidade de ainda poder se adaptar a um, né, tu olha para os teus alunos de uma forma singular, né, Singular, importante. isso sustenta uma certa saúde na tua sala, né. E eu falo, só um pouquinho, você falando que olhar para cada um é você olhar essa semana, bem, você bem breve. Uma criança chegou assim pertinho de mim e disse: Tia, eu não estou bem. Cedinho. Aí eu olhei para isso: o que é que você tem? Você não dormiu bem? Dormiu tarde? Não, tia. Aí eu falei: foi alguma coisa no café que você tomou que fez mal, que você comeu? Não. Aí eu imediatamente: você tomou café hoje? Ele fez. É isso para mim, eu simplesmente deixei uma pessoa na sala e desci. Não era a hora de recreio, não era a hora do lanche. Eu simplesmente disse. Aí o que tinha, ele não queria. Aí eu disse, então vamos lá. Fui na sala dos professores, peguei o biscoito que tinha e levei para ele. Disse, olha, comeu, depois eu fiquei atenta. Você quer mais? Quero, tia. Ele estava com fome, então vocês vejam que são inúmeras situações e que nós professores precisamos também estar atentos. Quando você sobreviveu, é justamente, eu creio que eu sobrevivi porque é você olhar para cada situação, porque quando você está na sala só pensando em resultados, em gráficos, em estratégias de aprendizagem, isso sim é importante. Mas o mais importante é ter esse ambiente acolhedor. É você se sentir, você acolher e você se sentir acolhida por eles. Isso sim faz um diferencial muito grande na sala de aula. É você, como professora, também se sentir acolhida pelos seus alunos, nos mínimos detalhes. Eu tenho uma voz rouca, aí tem crianças que dizem assim, gente, tia Lu tá rouca. Não vamos conversar muito. Porque eu digo, olha, a tia está rouca. Então, se vocês ficarem conversando, a tia vai pedir para fazer silêncio, ou então eu vou simplesmente, porque eu paro, eu não grito, eu simplesmente paro. Aí eles percebem que a voz da professora não existe mais. Então, aí eles retomam, só tem algo errado, a tia não está falando. Então, esse cuidado que eu tenho deles é o que me faz não adoecer, entendeu? Em outra, é amor. É amor. Aí você vai mais leve. Claro que tem dias que você está cansado, tem dias que você escuta na sala dos professores
relatos que deixam você triste, mas você diz, ó, essa é a realidade dela. A minha realidade é essa aqui. Eu posso sim ter a empatia que acontece em casos que você fica triste. Aí você cuida daquele seu colega de trabalho com um telefonema, diz, olha, se quiser conversar, eu estou aqui para te ouvir, para que juntas possamos passar por essa situação, porque são situações adversas diariamente, mas tá tudo. Agora eu digo para vocês, o ano passado foi bem mais desafiador. Esse ano eu já estou com a sala no perfil mais tranquilo e tá dando certo. Até que Cláudia não foi para minha sala esse ano ainda, não foi, Cláudia? Urgência, emergência. Ela está cuidando dos alunos do primeiro ano. Marisa quer comentar. Então, eu quero inicialmente me reportar a essa última fala da Cláudia, quando ela traz a questão do corpo, né, da saúde física, né, e essa é, é, intersecção com a saúde emocional me lembrou na obra que você citou da Alicia, Cláudia, Inteligência Aprisionada, o que ela fala, né, dos quatro elementos e sua interrelação, né, como condição para o aprendizado, que é o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. Né? E ela enfatiza o lugar desse organismo como sendo um organismo saudável, como uma boa base para os processos de aprendizagem. E eu dizia de ensino também, porque um professor, né, que está com a saúde, né, comprometida, a saúde física, biológica, né, ele não vai conseguir sustentar a sua promessa de ensino para a sua turma na sala de aula. E nem para ele mesmo, ele sequer vai conseguir estudar. Né? Não precisa nem estar doente, apenas com a dor de dente, por exemplo. Não há quem consiga, né, outra experiência de dor. Né? Então, achei legal isso, porque a Alice chama atenção para esses componentes, né? E enquanto a gente está na escola, o que a gente mais testemunha, né, é exatamente essa desconexão, né, entre. Então, e isso, de alguma forma, acaba respingando, né, no rendimento escolar, né? Então, às vezes, o aluno não aprende por uma deficiência visual, que está, ou auditiva, né, ou porque está sonolento demais, né, porque não é só porque passou há muito tempo no celular, para quem tem o gosto de ter, né? Mas pode ser alguma outra questão, como verminose, por exemplo. Então, tudo isso, né, é expandir para essa compreensão que pode estar determinando ou comprometendo, né, o não aprender do aluno, né, é uma condição que a gente precisa conversar na escola sobre isso, né? O outro ponto, que eu não quero me alongar muito, me chamou a atenção, né, quando a Luciana falava, uma frase que ela disse assim: onde há barulho, não há aprendizagem, né? E aí eu perguntaria: barulho ou agitação, né? Para de novo me reportar a Alicia Fernandes, porque eu acho que precisa haver barulho sim, porque aí é naquela condição onde o aluno está vivendo uma experiência de ensino, aonde ele pode falar, interpelar o professor, né, dizer que não sabe, né, fazer uma pergunta como um ato de agressividade fundamental para o ensino, né? Porque a Alice vai dizer que o que diz que o aluno está aprendendo ou não, não é o fato dele reproduzir o conhecimento que está sendo transmitido, e sim ele ser capaz de formular uma questão, fazer uma pergunta, né?
De novo está lá no Inteligência Aprisionada, né? Essas concepções. E aí eu dizia que tudo isso é barulho, um barulhinho bom, né? Que eu acho que é diferente da agitação, como a descarga motora mesmo, né? Pela falta de conexão ali, né? Entre o professor, né? E os seus alunos com o contexto da escola. Então, se tudo isso está desarticulado, está fragmentado, não há espaço para essa integração, para entender por que precisa estar ali, por que é importante, qual a utilidade de aprender a ler, a escrever, né? Então, isso só se Mas, faz produzindo muito barulho, é, né? Nessa era só, interlocução entre professor e aluno, era só né? exatamente esse barulho é comum na sala, é desejável, né? É Agora lá era desejável. realmente, quando eu fui, a Isso, Luciana falou, né? eu fui lá E, ver, mas era só pois é, agitação, nem Agitação. coletivo existia, era só mesmo o corpo Era uma fazendo, agitação. isso, e a fazendo agitação agitação. me remete ao bebê que está ali Sim, realmente completamente desintegrado, sem possibilidade de fazer assim, porque o outro não está lá, então não há gesto espontâneo exatamente. para Exatamente recebê-lo, isso. não há, e ele vai estar tá ali acaba desenvolvendo, né, um alterotismo, né, a Música coisa embaixo da completamente. carteira, crianças gritando, crianças, não existia nenhum Isso, porque não campo, tem quem o escute, não não tem tem quem receba aquele gesto, dê um um sentido a ele sentido, para o encontro com o outro. e Então, depois da assim, reunião, isso que a Luciana falou, realmente foi bem interessante, foi bem marcante mesmo. então achei muito bonito essa questão aí, realmente, né? E quando vocês colocam que a temática não é uma assertiva, é uma interrogativa, aí eu diria, sim, a escola é sim um lugar para a família, né? Um lugar para compartilhar, né, o cuidado, um lugar para compartilhar a responsabilidade do cuidar, que eu acho que foi o que vocês fizeram quando fizeram essa intervenção com as famílias, para botar eles em contato com portadores de leitura. Então, isso foi muito lindo, né? Então, vocês estão preparando, né, essas famílias, né, para poder receber o que o aluno pode construir no contexto da escola, né, na relação dele com o conhecimento, né? Então, para mim, isso foi muito bonito, né? A pegada de vocês, né? Para fazer essa intervenção junto a esses pais. E é impressionante, eu tenho experiências em escolas públicas. E assim, a última, que foi mais recente, que eu fui chamada para fazer uma intervenção na escola, aí o pessoal perguntou: Marisa, quem a gente pode convidar para participar desse momento, né? E aí eu disse: pode fazer o convite do porteiro ao diretor. E a família, eu disse, inclusive extensivo, extramuros extensivo aos familiares. Olhe, tinha mais família do que professor. Acredita? Eles vão porque eles estão sequiosos mesmo de querer saber como fazer. Não é que a gente vai ensinar, como a Andrea disse, a ser pai e a ser mãe, mas a nossa sociedade está tão esquisita, que eles vivenciam mesmo essa experiência de estranheza, não é? No cuidar dos filhos, né? Então a gente precisa de alguma forma inserir esses familiares na escola, oferecendo um lugar idiosincrático para eles, assim como a gente oferece um lugar, né, para a escuta dos pais, né, a nossa criança, o nosso adolescente, também precisa pensar nesse lugar, né, potente, né, e eu costumo dizer aos pais, vocês são coadjuvantes do processo, né, de acompanhamento de seu filho, de sua filha, né, e as famílias são coadjuvantes do processo de aprendizado, né, desses meninos e meninas que estão na escola.
né? Mas muito bonito, muito obrigada por poder me fazer pensar no que vocês trouxeram. Obrigada, Marisa. Obrigada, viu? Obrigada. Cátia, você tinha levantado a mão? Ah, não sei se dá tempo, a gente só tem um minuto, né? Mas eu tento falar bem rapidinho. Queria, porque eu não queria deixar de dizer, assim, talvez começando até pelo comentário de Cláudia Del Corto, né, que falou, eu sempre falo assim, que é um efeito carambola, né? Que ela falou do pai. É preciso suporte para suportar. Então, eu sempre digo assim: precisa vir para o professor estar ali disponível para não se deixar, né, não sucumbir à realidade que é dura, porque eu fico pensando, Luciana, ouvindo o garotinho dizendo eu não tomei café. Né? E ouvindo tantas outras coisas, como Cláudia falou, quando tem guerra de facções, tudo isso, né? Então, é muito fácil sucumbir à realidade, que é muito dura, né? E a gente deixar para segundo plano ou deixar o emocional, o afetivo, o subjetivo e o que ele carrega de inconsciente, né? Então, é muito fácil a gente olhar para o objetivo, né? E nem tanto para o subjetivo. Então, é muito importante que tenha esse suporte, né? Para que, então, que seja algo meio linear, eu brinco, né? Quando eu fiz o trabalho na escola de formação para o doutorado, foi muito visível assim a diferença daquele grupo de professores, professoras, né? Eu trabalhei com professoras mulheres, não tinham homens na época, daquele grupo de professoras onde a prefeitura, a Secretaria de Educação, a direção da escola dava suporte para que o projeto acontecesse, e para aquele outro grupo onde não, que eu chegava, eu tinha que limpar a carteira, eu levava os lanches e tal, mas num eu chegava, estavam as carteiras limpas, estavam o ambiente ali para receber a gente. No outro eu chegava, eu tinha que limpar, às vezes não tinha, porque tomaram a sala para poder fazer a tal reunião e a gente ficava sem ter onde conversar, onde fazer, né? Onde fazer o encontro. E é muito visível, né? Assim, no final da tese eu falo disso, isso é uma coisa para pesquisar mais depois. Essa diferença, e eu brinco que é um efeito carambola, né? Então, quando você tem o suporte, você suporta, né? E aí eu fiquei pensando que justamente foi isso que aconteceu nos casos que a professora Luciana trouxe, porque ela deu suporte às famílias que não estavam dando conta de dar suporte, né? Então, um pouco assim, eu tô pensando muito, Cláudia e Luciana e pessoal, assim, eu tenho estudado a coisa dos direitos humanos, enfim, tenho estudado uma educação em direitos humanos, uma educação sensível em direitos humanos, né? É mais ou menos isso que eu tenho visto. E eu tenho pensado muito assim, a escola é lugar de família, e mais, tem me parecido muito que a escola tem precisado não mais só manejar as situações ali em sala de aula e no espaço da escola, mas também manejar essas famílias. Então, né, escutar essas famílias no sentido de qual é a dor dessa mãe, o que ela não está conseguindo para esse filho, para essa filha, né? E aí, quando dá esse suporte, ah, com sorte, como diz o Inca, né? Eles apreendem e vão, e como aconteceram com os dois casos que Luciana trouxe, né? Então, assim, eu fico pensando muito nisso, mas assim, eu vou parar de falar, porque senão eu falo muita coisa, e, e queria agradecer demais, né, achei fantástico, assim, obrigada, Luciana, por trazer, assim, de forma tão acho que generosa e muito sincera, né? Porque tu diz assim, ai, eu fiquei aperreada, ai, eu não sabia o que fazer, ai, eu acho assim que é genial, justamente porque Cleon diz muito isso, né? Num dos artigos dele com o Oteiral, ele diz, eu acho fantástico isso que eles dizem. Da crise, a gente encontra espaço para criar alternativas novas, para olhar com novos olhos aquilo que a gente está, né? Então, quando a gente não sabe, quando a gente fica aperreado, que a gente se permite olhar, então aí a gente ganha muito também, né? Enfim, obrigada, gente, né? Obrigada, gente. A gente está no finzinho. Agradecer de novo a Cláudia, a Luciana e convidar vocês para o próximo encontro, que vai ser no dia. Marisa, me ajude, em agosto, dia 22, é isso?
dia 22 de agosto, né? E quem vem, a nossa convidada, Marisa. Tu tá com o livro aí, Marisa, que o meu ficou em casa. Tá, tá bom. Abre o microfone, Marisa. No livro tem o, no livro tem o nome do capítulo. Tu pode? Tem, sim. Tem. Vai ser a Clarissa Candiota que escreveu esse trabalho em parceria com a Sandra, que está aqui presente. Ah, sim, Sandra. Então deixa Sandra Aí falar um Sandra pode pouquinho. falar, né? Um pouquinho, dar um spoilerzinho do capítulo. Foi um Bom, trabalho bem interessante, porque quando começou o grupo, né, quando a Beatriz fez a proposta, na verdade a Clarissa já fazia um trabalho com essa escola, uma escola lá no sul, uma escola rural, inclusive, né? E ela trouxe isso para o grupo, né? E quando ela trouxe isso para o grupo, eu fiquei assim extremamente sensibilizada, porque uma escola extremamente carente, com multisseriada, né? E aí o que que aconteceu? E foi a época da pandemia, e eu inclusive queria uma forma de poder ajudar a Clarissa, né, nesse trabalho. E eu, como estava recém-saída da escola, que trabalhei durante muitos anos na escola, até conversei com a Clarissa na possibilidade de poder mandar alguns livros para eles, né? Porque eu estava com um monte de livro aqui em casa, tudo. E eu comecei a mandar mensalmente o livro para Clarissa. E foi muito interessante que, por conta disso, um colega meu também, que escrevia livros infantis, também entrou nessa rede. E mandou, inclusive, um livro autografado para cada uma das crianças dessa escola. Eu só sei que isso fez toda a diferença, o trabalho da Clarissa, o que a escola foi ampliada. Começamos com uma professora, depois no fim estávamos com duas professoras, e agora a possibilidade, inclusive, de expandir para outras séries. Então foi um trabalho assim super bonito, né? Super concreto, né? Eu acho que foi atendeu bem a proposta da Beatriz no momento, né? Então foi muito rico. A Clarice vai contar para vocês com mais detalhe, mas foi muito, muito bom. obrigada, Sandra. Então a gente Obrigada. deixou vocês com esse gostinho de quero mais e a gente se encontra então em agosto para conversar um pouco com Clarice. Isso aí. Dia Tá bom? 22. Obrigada, viu? Obrigada pelas Muito Obrigada. contribuições. Obrigada, Cláudia. obrigada, muito obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada a Tchau, você. gente. Bom Obrigada. fim